Espírito. Abra sua Bíblia em João capítulo de número 5, por favor. Louve, louve, louve. Continue adorando. Continue adorando. Vem no mundo ao ser e desce sobre nós. Desce sobre nós a tua bênção, tua presença, Senhor. Quero sentir. Em meio tom, maestro, vai louvando a Deus. Nós estamos aqui no templo da igreja evangélica pentecostal Árvore da Vida. Estamos no encerramento da campanha Jordão. E olha a palavra que Deus tem para mim, para você que me assiste agora, você que está aqui no templo. João capítulo de número 5, versículo de número 2 a seguir. Te adoramos para sempre. Oh, aleluia. Ora, havia em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, em hebreu chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? O enfermo responde: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Jesus então lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Assente-se, por favor. Queridos, entenda o que Deus tem para fazer na tua vida. Um milagre. Eu vou repetir. Entenda o que Deus tem para fazer na tua vida. É um milagre. E eu quero te trazer uma palavra para você entender como é que está acontecendo, o que vai acontecer na tua vida. Você não vai ver melhora na sua vida. Não se assuste. Você não vai ver melhora na sua vida. Você já deve ter tido uma dor, que aí você toma um remédio e aquela dor vai passando aos poucos. Quem sabe você está esperando acontecer isso na tua vida. Os problemas, as situações ir melhorando aos poucos, e você não está vendo isso acontecer. E eu quero te dizer que não vai ser assim, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Você vai entender. Esse homem, ele é um exemplo do que Deus vai fazer na tua vida. Esse homem, ele estava paralítico 38 anos. E quando ele teve um encontro real com Jesus, ele não foi tendo uma melhora. Aquele homem teve um encontro real com Jesus, para você entender o que o mesmo que o Senhor fez na vida dele vai fazer na minha e na sua. Porque aquele homem poderia ter tido uma melhora. Por exemplo, ele tinha o seu corpo totalmente atrofiado. Se ele tivesse uma melhora, ele poderia sair dali com alguns movimentos menores, mas movimentos que ele não tinha. Movimentando, quem sabe no primeiro dia
E você está desanimado porque você não vê melhor. Mas é porque Jesus vai fazer um milagre. Você não vai ver melhor. No terceiro dia, quem sabe aquele homem, ele conseguiria movimentar um pouco mais as pernas, mas não iria conseguir parar de pé. E sabe, depois de um mês, aquele homem, talvez apoiado em alguém, ele pudesse mudar com dificuldade alguns passos. Quem sabe você está esperando isso? Quem sabe você gostaria de já estar começando a caminhar as coisas, começando a caminhar na tua vida, e porque você não está vendo nada acontecer, você está triste, você está desanimado, mas é porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Você não vai passar por esse processo de readaptação, de aprendizado. Esse homem, ele nunca havia andado, ele ia ter que aprender a andar. O que você quer nunca aconteceu na tua vida, mas quando Deus determina, parece que você já nasceu sabendo. A gente percebe uma criança quando ela começa o processo do andar, ela não anda de uma vez. Primeiro ela deita de bruço, depois ela levanta os quadris, aí ela muda os seus passinhos de joelho, ela vai e começa a gatinhar. Aí depois ela começa a querer subir nas coisas, e alguém tem que ficar com as mãozinhas nas costas, porque ela não tem equilíbrio, ela cai. Mas quando o Senhor chega e faz um milagre, ninguém precisa segurar. Você não vai perceber melhora na sua vida, você não vai ver porta se abrindo, você não vai enxergar uma luz mais fraquinha, e isto vai acrescendo. Você não vai acordar amanhã e ver o mar fechado e depois o mar vai se abrir. Não vai acontecer isso na sua vida, porque Deus vai fazer um milagre. E esse homem, ele estava ali há 38 anos. Não sei quanto tempo faz que você sofre, não sei quanto tempo faz que você espera por um milagre, não sei quanto tempo faz que você espera para que alguém venha te ajudar. Eu quero te dar uma notícia, não sei se você vai gostar de primeira mão ou não, mas não tem ninguém para te ajudar. Entenda, não vai aparecer ninguém para te ajudar. Sabe por quê? Eu vou repetir. Não vai aparecer ninguém para te ajudar. Aquele homem estava ali há 38 anos e não apareceu ninguém para o ajudar. Sabe por quê? Porque já estava escrito: sou eu que vou ajudar. Sabe o que o meu Espírito de Deus está dizendo aqui? Essa tua causa é dele. Essa causa é de Deus, é do Senhor. Não apareceu ninguém. Eu sei que não é fácil você olhar do lado e ver pessoas ajudando pessoas. Aquele homem também teve a mesma sensação que eu e você. Ele olhava do lado, ele via gente ajudando gente, ele via parente ajudando parente, ele via filho ajudando o pai, ele via esposa ajudando o marido, ele via gente ajudando gente. Diga a pessoa do teu lado: não é fácil ver um ajudando o outro e eu não tenho ninguém para me ajudar. Quem sabe você gostaria que alguém chegasse a você e dissesse assim: olha, eu vou resolver tuas situações. Quem sabe você gostaria que chegasse um amigo teu e dissesse assim: rapaz, eu sou dono de uma empresa bem sucedida, vem ser meu sócio, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa, eu quero você de sócio, eu não quero teu dinheiro, eu quero te dar dinheiro. Quem sabe você ia dizer: um milagre aconteceu. Mas isso não vai acontecer na tua vida, porque o homem, quando ele faz isso,
Ele te cobra para o resto da vida. Quando foi que Jesus apontou para você e disse: você tem a obrigação de ser fiel a mim porque eu morri na cruz por você? Nunca. Nunca. Quando que Jesus falou para você: você tem que ter um compromisso comigo porque eu morri na cruz por você? Nunca. Ser fiel a Ele é um estado voluntário, Senhor. Ele morreu na cruz. E se fosse preciso por você, Ele morreria de novo. Mas agora Ele não morre mais. Ele quer que você viva. Esse homem, ele não tinha ninguém. Ninguém olhava para ele, ninguém ajudava ele. Mas um dia chegou pela porta do fundo. Pela porta do fundo chegou. Entra um homem pela porta do fundo, pela porta das ovelhas. Vamos falar aqui uma metragem que passa uma ovelha, uma porta de mais ou menos 1,10 m, 1,20 m de altura, por mais ou menos 50 de largura. Era a porta das ovelhas. E aonde as ovelhas entravam, e logo tinha o tanque, e aquelas ovelhas, elas eram lavadas ali, para depois serem levadas ao sacerdote, para ser oferecido em sacrifício. Mas aquele lugar estava desativado, porque agora um anjo tomou conta daquele lugar, e descia em tempo, e agitava aquelas águas, e todos aqueles alpendres estavam lotados de pessoas enfermas, pessoas necessitadas de um milagre, e a primeira pessoa que entrava ali, uma só, recebia um milagre. E muitas pessoas eu já ouvi perguntando: por que Jesus curou só aquele homem? Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. E quando Deus determinava que o anjo descesse, era só um que era curado. Então Jesus não veio para desrespeitar, Jesus não veio para mudar, Ele curou apenas um homem. É por isso que Jesus só curou aquele homem. Se tem uma coisa que Jesus faz, é respeitar aquilo que você já decidiu para a tua vida. Se você decidiu por Jesus, Ele entra. Se você decidiu por vencer, Ele entra na tua vida e vai te ajudar. Levanta a sua mão aí na sua casa, aonde você está, e diga: Jesus, Jesus, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Você está entendendo? Eu posso ver pelos olhos da fé. Ninguém esperava que um homem chegasse por aquela porta. A tua vitória vai vir por onde você não espera. Cutuca a pessoa do teu lado e diz: essa é para você. Posso continuar, igreja? Tua vitória vai vir por onde você não espera. Ninguém viu Jesus entrar por aquela porta. Eu posso ver pelos olhos da fé a dificuldade de Jesus relaxando para entrar. Ele entrou. Quem sabe Jesus está tendo uma dificuldade para entrar na tua vida, mas Ele quer entrar. Glória a Deus. Está difícil para mim pregar hoje aqui, mas não é nada com vocês, não. É porque a vontade que eu tenho aqui é de orar, é de chorar, é de gritar, é de glorificar a Deus, porque está muito forte a presença do Senhor. Eu estou tendo que me esforçar mais que todos os cultos para pregar aqui, irmãos. Mas eu tenho que pregar, porque o que Deus colocou no meu coração eu tenho que entregar para você. Dá glória a Deus. Quem sabe Jesus está tendo dificuldade para entrar na tua casa, mas Ele não desiste. Para entrar na tua vida está apertado.
Aquela porta não era para Jesus, porque a porta para entrar no mundo não precisa ser grande. A porta para entrar o pecado não precisa ser grande. Mas a porta para passar Jesus, ela tem que ser uma porta própria para Ele. Na porta do pecado Jesus não entra. Na porta do mundo Jesus não entra. Mas Jesus vai dar um jeito e Ele entra naquela porta. Se você deixar a porta destrancada, Jesus vai dar um jeito e Ele vai entrar na tua casa. Ele vai dar um jeito. Assim como aquela cruz também não era dele, e ele foi pregado. Eu estava hoje meditando na mensagem da cruz, quando deitam o nosso mestre, e quem sabe os soldados ainda mostram para ele o tamanho do cravo, e pregam a sua primeira mão por mim e por você. E ele suportou. Sabe por que Jesus suportava aquela dor? Porque hoje ele sabia que você estaria aqui, e toda a sua dor ele levou sobre ele. É para você não ter dor. Mas a segunda mão foi difícil, porque aquela cruz não era de Jesus, era de Barrabás. E Barrabás era bem maior do que Jesus. A sua mão não chegava no local do cravo. E eu posso ver os soldados puxando o braço de Jesus. Para chegar até ali onde estava o furo do cravo, e rasgue sua mão, rasgue os seus nervos. E ele não abriu a boca. A porta não é dele, não foi para ele, mas ele vai dar um jeito e ele vai entrar na tua vida ainda. Você ainda vai sentir Jesus dentro de você. Um dia ainda você vai sentir Jesus dentro de você. A força que você não tem, Jesus te dá. A coragem que você não tem, Jesus te dá. Aquele homem que não andou, nunca andou na vida, Jesus chegou até ele e disse: você quer ser curado? Ele disse: eu quero, mas não tem ninguém. Agora tem. Olha Deus falando contigo. Até a hora que você entrou aqui, por você não tinha ninguém. Podiam, mas não quiseram. E sabe por que nunca alguém conseguiu te ajudar? Não foi porque essa pessoa, de repente você até julgou esta pessoa, peça perdão para Deus. Era Deus dizendo: não ajuda, porque esta causa é minha. Aquele homem, então, Jesus falou: para tudo. Não fica lembrando dos seus 38 anos de sofrimento, não. Para. Não fica lembrando de tanto tempo que você sofreu. Para. Levanta, pega a tua cama e anda. Aquele homem não aprendeu a andar aos poucos. Seus movimentos não foram voltando aos poucos. Parece que ele sempre andou pela vida toda.
Ele levanta, pega a sua cama. Eu posso ver ele saindo e Jesus saindo atrás dele. Sabe como vai ser a ordem da sua caminhada agora? Jesus vai dizer para você: não é sério, vai, porque o caminho já está aberto. Levanta e anda! E aquele homem levanta e anda. E eu vejo Jesus saindo atrás dele. Vamos, porque já está tudo certo. Olha a palavra de Deus para a tua vida, vai. Você não viu o caminho sendo aberto, ele já abriu. Você não viu portas se abrindo, ela já abriu. Você não viu as coisas melhorando, já está tudo certo. Você não vai ver melhora, sabe por quê? Porque o milagre vai chegar e Deus vai dizer para você: vai, porque já está tudo certo. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, receba esta palavra no teu coração. Deus te abençoe, irmãos. Feche os teus olhos. Pai, Deus, faz este milagre. Faz este milagre. Faz. Não é aos poucos, é de uma vez. Deus não vai fazer as coisas aos poucos na tua vida, é de uma vez. Faz, Senhor, de uma vez. De uma vez. De uma vez. Assim como o Senhor, quando ressuscitou a Lázaro, o Senhor não tirou Lázaro do sepulcro e diz: olha, coloca ele deitado aqui, leva ele para um hospital, ele vai melhorando aos poucos. Não, Lázaro saiu daquele sepulcro, parece que ele nunca tinha entrado lá, saiu vivo. É de uma vez. Receba em nome de Jesus.